Eu quero começar esse vídeo de forma bem direta. Quantas vezes você já disse, segunda-feira eu começo, depois dessa semana eu me organizo, ou então, quando as coisas se acalmarem, eu mudo a minha alimentação. E o que aconteceu? As coisas nunca se acalmaram, a rotina nunca melhorou e o trabalho não diminuiu. Ou seja, as demandas não desaparecem e você continua adiando. Mas deixa eu te dizer algo bem importante logo no início desse vídeo. Você não é desorganizada, você não é fraca e você não é incapaz. Se você não consegue mudar a sua alimentação, o problema provavelmente não é falta de informação, é outra coisa. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E sem dieta pronta, sem terrorismo alimentar, só uma conversa bem honesta. Vamos lá? E para começar, eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que o problema começa na comida? Deixe-me tentar descrever mais ou menos um dia comum seu e no final a gente vai ter essa resposta um pouco mais clara. E aí você acorda decidida, hoje vai ser bem diferente. Café da manhã mais leve, um almoço melhor, talvez vai dar até para evitar aquele docinho depois do jantar. Só que começa o dia, o que acontece? Mensagem no celular, caixa de e-mail lotada, problema no trabalho, responsabilidades com a família. Aí você passa horas tentando resolver toda essa situação. Aí chega no final do dia, você está exausta. E é nesse momento que você não quer tomar mais nenhuma decisão, você quer alívio, você quer conforto, você quer algo que não exija mais esforço seu. E é aí que a comida entra. Não como vilã, mas como um refúgio. Percebeu? Então, agora podemos responder aquela pergunta dizendo com certeza que o problema não começa com a comida. Começa naquele seu desgaste do dia a dia. Você não falha porque não sabe o que fazer. Você falha porque já está cansado demais, sustentando decisão o tempo inteiro. E isso muda completamente o nosso ponto de partida. Entendeu? Aí talvez você já esteja até pensando: ah, então eu preciso ter mais força de vontade, disciplina, não é mesmo? E a resposta também é não. Você precisa de menos fricção, ou seja, facilitar aqueles comportamentos positivos e dificultar os comportamentos negativos. Quando você decide mudar a alimentação, o que você faz? Você quer cortar o açúcar, cortar o pão, cortar o refrigerante, cortar o jantar muito tarde, aumentar a ingestão de líquidos? Quer fazer tudo isso de uma só vez? Isso vira um projeto gigantesco e seu cérebro olha para isso e pensa: isso vai exigir energia demais. E ele faz o quê? Adia. Não é sabotagem, é economia de energia. Você já está sobrecarregada, então qualquer mudança que pareça grande demais vira uma ameaça. E é por isso que você começa animada e desiste depois de alguns dias. Assim, podemos dizer que a mudança que funciona não começa cortando. E é aqui que está a virada de chave, o pulo do gato. Você não começa retirando, você começa adicionando. Isso parece simples, mas é estratégico. Pensa comigo, quando você começa cortando, a sensação é o quê? De perda. E quando você começa adicionando, a sensação já muda. É uma sensação de construção. Em vez de pensar, eu vou parar com tudo que faz mal, você já pensa, o que eu posso acrescentar que vai me favorecer? Por exemplo, você não precisa reformular o seu dia inteiro. Você vai escolher uma refeição, só uma. Talvez, vamos pensar aqui no almoço. E aí, durante 7 dias, a sua única meta qual é? Adicionar uma porção de vegetais, se você não tem o hábito de ingeri-los. Nada além disso. Não mexe no resto. Não complica. Só adiciona.
Isso é pequeno o suficiente para ser possível, e grande o possível para gerar repetição. E repetição vai gerar o quê? Hábito. Aproveitando, deixa eu contar uma história que talvez seja parecida com a sua também. Uma vez eu ouvi de uma paciente: eu sempre começo bem, mas eu nunca consigo manter uma constância. Quando fui entender o que ela fazia, eu descobri aquele velho assunto que a gente conversou. Segunda-feira ela queria iniciar uma nova versão dela mesma. Queria mudar tudo: café da manhã, almoço, jantar, voltar para academia, cortar o açúcar. Era um projeto inteiro de transformação. Aí não podemos dizer que o problema era a falta de capacidade dessa pessoa, e sim o excesso de ambição no início. E quando reduzimos para mudar apenas uma variável por vez, algo diferente aconteceu. Ela não teve uma transformação explosiva, obviamente, mas ela teve constância. E a constância é o que muda o corpo depois dos 40. Então, de forma bem prática, vamos pensar nessa mudança em 3 passos. Se você quer algo extremamente claro, anota esses 3 passos aí. O primeiro passo, qual que é mesmo? Vamos escolher uma refeição para melhorar. Não o dia inteiro, apenas uma refeição, tá bom? Segundo passo, na primeira semana, não retire nada, apenas acrescente algo nutritivo. Pode ser uma proteína de melhor qualidade, pode ser vegetais, frutas, ingestão de líquidos. E o terceiro passo, qual vai ser? Organizar o ambiente. Porque quando você está cansada, você acaba não decidindo, você executa o que está mais fácil. Se na sua casa só existem opções rápidas e ultraprocessadas, é isso que você vai consumir. Não é a falta de caráter, é o ambiente. Se fruta estiver visível, você provavelmente vai comer. Agora, se ela estiver escondida, aí você esquece. Então, seu comportamento ele é moldado pelo contexto, entendeu? Isso é libertador, porque significa que você não depende apenas de força de vontade. Interessante, não é? E aí, me fala, você já vai colocar esses 3 passos em prática hoje mesmo? Espero que sim, hein? Antes disso, eu quero tocar em algo um pouco mais profundo aqui para a gente consolidar esse nosso raciocínio. Muitas vezes você não muda também a alimentação porque a comida é o único momento do seu dia em que você sente pausa. Então ela se torna uma forma de recompensa, de silêncio. É um momento seu, um momento prazeroso. Ou seja, se você não criar outra forma de pausa, você sempre vai voltar para esse ponto. Então, talvez o início não seja somente nutricional, talvez seja estrutural também. Você precisa construir pequenos espaços de descansos que não envolvem a comida. Por exemplo, 5 minutos de silêncio, um banho mais demorado, relaxado, uma caminhada curta sem celular. Se você não cuida desse desgaste, a comida sempre vai virar a sua anestesia. Além disso, existe um erro invisível que quase todo mundo comete. Você quer ver resultado rápido, porque você já tentou antes, já tentou de diversas formas. E como você já tentou, você quer que agora funcione logo. Só que a mudança metabólica depois dos 40 não responde bem a esses extremos. Ela responde à consistência. Então lembre-se, você não precisa de intensidade, você precisa de continuidade. E continuidade nasce daquele algo pequeno que a gente vai fazer. Agora vamos fazer um acordo bem realista? Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa virar outra pessoa. Você só precisa começar pequeno o suficiente para você conseguir dar continuidade. Então, vamos pensar naqueles 3 passos e executar isso hoje. Então, escolha a sua refeição,
adicione algo nutritivo e organize uma compra melhor para você deixar opções estratégicas bem visíveis. Não é algo grandioso, mas é sustentável, e por ser sustentável, vence a motivação. E aí, agora ficou animada para começar, não é verdade? E se esse vídeo fez sentido para você, eu quero que você escreva aqui nos comentários. Eu vou começar pequeno. Porque quando você assume publicamente, você acaba aumentando esse compromisso internamente. E se você ainda não assistiu aos vídeos sobre longevidade não é sorte, é estratégia, e os 5 maiores erros que quem quer viver mais e melhor, eles são a base dessa conversa. Vai lá ver, tá bom? Aqui a gente não fala de dieta restritiva, a gente fala de construção de bons hábitos, de saúde que acompanha você na próxima fase da sua vida. E isso não começa com radicalismo, começa com um passo possível. E por ser possível, você consegue dar esse passo hoje mesmo.